Olá galera, sejam muito bem-vindos ao Pages of Duda, eu sou a Duda Caroline. Nesse vídeo aqui eu vou dar muitas indicações de livros pra vocês lerem durante o Halloween e depois do Halloween, quando vocês quiserem também. Todos os anos, desde que o Pages of Duda existe, eu faço, vídeos de Halloween ou com a minha Tibiara ou indicações de livros, e esse ano não poderia ser diferente. Estou aqui pra marcar presença e indicar pra vocês os melhores livros de terror, que é o meu gênero favorito de leitura. Hoje eu vou separar em várias categorias, e aí se você quiser pular para uma categoria que você goste mais, eu vou deixar especificado aqui embaixo, tá? Vamos começar com os livros góticos, que é um subgênero do terror que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto. Então aqui, no gênero gótico, eu tenho 3 ótimos livros para indicar para vocês. Eu vou passar por todos os livros bem rapidinho, porque como eu quero indicar muita leitura para vocês, não vai, dá pra fazer um vídeo de 3 horas, Então a gente vai passar rapidinho mesmo, só pra instigar a curiosidade de vocês lerem esses livros, beleza? Vou começar com um livro aqui, que se chama Gótico Mexicano. Ele é um livro publicado pela Dark Side, capa dura, maravilhoso, tá? Esse livro aqui, ele tem essa pegada gótica. Gente, o que é o terror gótico, O que é um livro gótico? É aquele livro que trata de mansões mal assombradas, esse tipo de livro assim, que tem uma casa vitoriana, que você tem que ir descobrindo aos poucos o que acontece ali, enfim. Então, no Gótico Mexicano a gente tem essa premissa, porém, não se passa em Londres, como a maioria dos livros góticos, e esse aqui se passa no México. É um livro bem recente, eu acredito que de 2 a 3 anos atrás aí da Dark Side. Além disso, ele tem aí uma linda edição gráfica, tanto de capa quanto de interior. Ele é um livro muito bonito, então vale a pena ler. Próximo livro que eu tenho pra indicar pra vocês, gótico, é um dos meus livros favoritos da vida, que é O Silêncio da Casa Fria, publicado pela Dark Side também, da escritora Laura Purcell. Acredito, se não me engano, que esse aqui é o único livro publicado dela aqui no Brasil. Ela que é uma escritora gótica, então amei, tá? Essa leitura aqui é 5 estrelas, favoritada, uma das minhas favoritas mesmo, e a favorita do meu gênero gótico. Indico muito pra você esta leitura se você gosta de terror e se você gosta de romance gótico, de terror gótico. Vocês vão amar esse livro. Como sendo da Dark Side, sempre tem, também um design gráfico maravilhoso, que chama muita atenção. É um livro bonito de você ter na estante, com fitilho e tal. Tá aqui a nossa casinha gótica mal assombrada, bem bonitinha. Vale bastante a pena. E o plot twist deste livro, nota 10. Próximo livro gótico que vou recomendar pra vocês é um clássico da literatura, que é Jane Eyre. Conhecido por muitos como um romance gótico, a gente tem aqui sim uma história de romance, mas com um quesinho de mistério e suspense muito gótico por trás dessa história, que é fabulosa. Amo, 5 estrelas, é um livro favoritadíssimo da minha vida também. Um clássico que vale a pena ler. Se você, é mais medroso, entre esses góticos que eu vou mostrar aqui pra você, eu indicaria Jane Eyre, porque tem aí um fundinho de romance junto, tá? Mas vale super a pena. Aqui nós temos a nossa mansão mal assombrada também, lá na Inglaterra. Amo. Nota 10 também pra esse livro, Jane Eyre. Ainda na indicação dos livros góticos, tenho aqui A Outra Volta do Parafuso, do Henry James. Esse aqui é um livro muito famoso, eu tenho essa versão da Penguin aqui, que é a versãozinha bem clássica dele. Ele também é um clássico da literatura, assim como Jane Eyre, só que, claro, ele se aprofunda muito mais no terror gótico do que Jane Eyre, Esse livro aqui já foi adaptado, tá? Para diversos seriados e filmes ao longo do tempo. Ele é um livro icônico gótico. Aqui a gente tem uma mansão mal assombrada, crianças no meio da história. Muita coisa interessante acontece nessa mansão aqui na Inglaterra também. E aqui, esse daqui, se vocês quiserem ver as adaptações, a gente tem A Maldição da Residência Hill e A Maldição da Residência Bly, que são inspiradas neste livro do Henry James, um escritor fabuloso que escreve muitas histórias góticas, não só essa daqui, como outras também. Vale a pena dar um Google aí no escritor, que vocês vão gostar de ver as outras obras dele também. A próxima categoria é não ficção, ou seja, são livros baseados em fatos reais. Aqui eu tenho 2 livros pra indicar pra vocês bem legais também. O primeiro deles é Horror Noir, que é um livro da Dark Side, belíssimo, edição gráfica perfeita, nota 10 de 10, que fala sobre o cinema de terror com atores negros. É muito interessante, tem o fitilho aqui dentro pra vocês também, com diversas ilustrações, fotos e muita coisa bacana mesmo
do cinema de terror com atores negros, então vale muito a pena. Esse livro aqui, gente, é assim, pra você ter na estante como um queridíssimo, vale muito a pena, não ficção, então, Horror Noir, da Dark Side. Outro livro de não ficção, também da Dark Side, é Ted Bundy. Esse livro aqui, olha o tamanho desse livro, gente, é um livrão mesmo, um calhamaço, que retrata toda a história do assassino serial killer mais notório dos Estados Unidos até hoje. Ele assassinou mais de 36 mulheres, e aqui a gente tem o relato de vítimas e pessoas que se relacionaram, e toda a cronologia da vida do Ted Bundy, que foi um serial killer que foi morto na cadeira elétrica aí em 1989. Vale muito a pena acompanhar, você que gosta de crimes reais. Esse livro aqui dá um banho, hein? E sem falar que a edição gráfica dele também, né? Claro, Dark Side é maravilhosa. Essa próxima categoria é pra você que tem medo de ler um livro de terrorzão, gosta de ficar ali naqueles terror mais Nutelinha, de que as coisas acontecem, mas que vão te deixar dormir à noite do mesmo jeito. Essa aqui é a categoria pra você. Eu chamo essa categoria de terror teen, ou um terror mais adolescente, que pra mim surge mais assim, segue mais esse vetor. Porém, nem pra todos é assim. Eu já fui muito medrosa pra livros de terror, tá, gente? Posso dizer com toda a afirmação aqui, já fui muito medrosa. Hoje em dia, esses livros até se tornam bem fraquinhos pra mim. Então essa é pra você que tem muito medo de começar a ler livros de terror, você pode começar por essa categoria aqui. O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é O Nome da Estrela. Esse livro aqui, que é da Maureen Johnson, que é uma escritora muito famosa, tem outros livros dela aqui na estante. Esse livro aqui, ele faz parte de uma trilogia, ele é o primeiro livro. Aqui a gente vai ter uma história que vai retratar um imitador do Jack Stripador, né, que foi um serial killer também, que viveu em Londres aí. Então aqui a gente tem uma trilogia e esse livro aqui é bem interessante, porém é um terrorzinho mais tranquilinho pra você que tem um pouquinho de medo de ler talvez o livro sobre o Jack Stripador. Você pode começar por aqui, O Nome da Estrela, da Maureen Johnson. O próximo livro é este livro que tem essa capa maravilhosa, Meninas Selvagens. Meninas Selvagens. Aqui a gente vai ter um terror que vai ser meio apocalíptico, tá? Então, pra você que gosta de cenários apocalípticos, esse aqui é um ótimo livro pra você começar, se você quiser também aí se aventurar mais no terror, mas também é um pouquinho medroso, tá? Aqui a gente vai ter uma escola, um internato de garotas, onde uma doença misteriosa se alastra, deixando um mundo pós-apocalíptico. Eu confesso que eu já li esse livro, não é um dos meus favoritos, mas ele é um livro belíssimo e talvez você possa gostar bastante, então tá aí, é uma indicação também, Meninas Selvagens. Próximo livro que eu tenho pra indicar pra vocês é os Radley. Aqui a gente vai ter uma família bem estranha que mora num bairro bem afortunado e eles, assim, se destacam muito do restante da vizinhança. Então, aqui a gente tem também um terrorzinho bem Nutelinha, bem água com açúcar pra você que tem medo, os Radley, do Matt Haig. É um ótimo início pra você se quiser. Esse aqui é o mesmo escritor da Biblioteca da Meia-Noite, que é um livro que eu amo e que você com certeza conhece. Outro livro bem Nutelinha de terrorzinho psicológico aí pra vocês, Bela Maldade, tá? Da Rebecca James. Esse livro aqui é publicado pela Intrínseca, ele já é um pouco mais antiguinho, mas ele é curtinho, fácil de ler. Em 2 dias você devora esse livro porque ele tem uma escrita bem fluida e é bem interessante. Mais uma indicação, A Rua do Medo, aqui neste livro, que foi um dos últimos que eu li. Esse aqui é um livro especialmente pro Halloween mesmo, e é um Halloween bem teen. Tem 3 histórias, 3 contos, adaptações pro Netflix, que se chama A Rua do Medo também, são 3 filmes diferentes. Aqui, esses 3 contos não são dos 3 filmes da adaptação do Netflix, mas são 3 contos bem interessantes e bem legais. Eu indico esse livro aqui pra adolescentes super, porque ele é bem tranquilinho de ler, não dá muito medo, mas é bem interessante ao mesmo tempo. Ainda, continuando nessa categoria, nós temos Tem Alguém na Sua Casa, que é adaptado pro Netflix com o mesmo nome. Vale bastante a pena a leitura e a visualização do filme. Ele remonta muitos filmes dos anos 90, né? Esse livro aqui, e o filme do Netflix também. Vale a dica. Outro livro, Onde Nós Está Mentindo, da Carrie McManus. Essa que é uma escritora muito famosa entre os jovens e adolescentes de terror, né? Então vale bastante a pena também. Esse aqui também já tem adaptação para o Netflix, então se você quiser ler e ver o filme, ou ver o filme, enfim, o que você preferir, vale a pena a dica, já li. Não é um livro que cativou tanto assim, mas tem plot twist, é interessante, é um livro que você devora, é aquele livro da virada de página sempre, então tá aí entre as minhas dicas Onde Nós Está Mentindo, da Carrie McManus. Quero indicar pra vocês
The Cousins, eu li esse livro aqui em inglês, mas em português ele já foi escrito também, já foi publicado aqui no Brasil, se chama Os Primos, né? Você acha ele facilmente aí até no Kindle. Então é um livro interessante, é da mesma escritora de Um de Nós Está Mentindo, porém eu gostei mais dos Primos, né, do que de Um de Nós Está Mentindo. Esse aqui ainda não tem adaptação, tá, pro Netflix, mas já tem publicado aqui no Brasil e aí está entre uma das minhas indicações também. Eu gostei bem mais do plot twist deste livro aqui. Vale a pena a leitura. People Like Us é outro livro que eu li em inglês, mas que já é publicado aqui no Brasil, que se chama Pessoas Como Nós. Aqui a gente vai ter aquelas adolescentes que estão no internato, tem um crime ali por trás de tudo que acontece com elas, você tem que descobrir quem matou, o que elas têm a ver com isso. É bem interessante, é legal, é um livro levinho, não é muito pesado, vale a pena a leitura. Se você quiser sair de ressaca literária, eu acho que ele é um ótimo livro e com certeza tá aqui, tá nesse gênero de adolescente e teen, e que eu acho que vale a pena ler pra você que gosta de Gossip Girl. Inclusive, esse aqui é um Gossip Girl de terror, bem interessante. Essa categoria vai longe, então peguem a pipoquinha aí e se preparem, tá? O próximo livro que eu tenho pra indicar pra vocês é A Descoberta das Bruxas. Esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia também. Eu só tenho este primeiro livro. Infelizmente, a minha versão ainda é em folhas brancas, o que se torna um pouco cansativa a leitura, né? Mas eu acredito que ele já tenha sido publicado posteriormente em outras edições em folhas amareladas pra vocês, tá? Esse livro aqui ele é muito aclamado, né? Pra quem gosta dessa temática de bruxas, eu acho que é uma ótima opção. Eu não fiz um gênero só com livros sobre bruxas aqui, porque eu não tenho quantidade suficiente, então eu decidi encaixar esse livro aqui, que tem essa capa belíssima, por sinal, nessa categoria mais teen, mais adolescente, que eu acho que vocês também vão gostar bastante dessa recomendação aqui. Outro livro dessa categoria é Círculo, que é um livro mais antigo já da Intrínseca. Aqui a gente vai ter uma Academia Dark, que também vai ter questões de Wicca por trás, então vale bastante a pena a leitura. Esse aqui é um livro muito bonitinho, ele é cheio de design gráfico diferenciado, né, com páginas com coisas diferentes também, todo um capricho aí da Intrínseca na publicação desse livro aqui que se chama Círculo, que eu acho que vocês também podem gostar se esse aqui for o gênero que vocês mais se afeiçoarem. Outros dois livros nessa categoria é Amber House, Onde o Passado e o Futuro se Encontram, e Amber House 2, O Tempo que Nunca Foi. Esses dois aqui foram dois livros que eu amei. Eles têm uma temática de casas mal assombradas, é quase um gótico, mas infelizmente o terceiro livro nunca foi lançado porque a escritora acabou sendo presa por assassinato. Então, gente, essa aqui já é uma ótima premissa pra você ler esses livros. É um livro muito criativo, a história é muito legal, eu adorei ler. Eu acho que ele se encaixa nessas duas vertentes de gênero, tanto de gótico, né? Só que não é um gótico clássico, é um gótico mais moderno. E de adolescente teen também. Vale muito a pena a leitura. Mesmo que seja dos dois e o terceiro livro nunca tenha sido publicado, a história desses dois aqui é bem interessante e ele é mais fechadinho, então não precisaria necessariamente de um terceiro livro para fechar aqui essa trilogia. O último livro que eu vou encaixar na categoria teen, né, terror adolescente, é O Pacto de Três Graces. Esse daqui eu recebi ele por uma caixinha de assinatura, uma época que era turista literário. Eu comecei a ler, infelizmente eu abandonei ele porque eu estava lendo outros livros em conjunto com ele e acabou que aqueles se tornaram mais interessantes. Então por isso que eu deixei ele por último, mas ainda é válido, tá? Aqui a gente tem uma floresta mal assombrada, pactos de sangue, bruxaria também. Então o próximo gênero que eu defini para esse vídeo são os super clássicos de terror e eu não poderia começar com outra indicação que não Drácula. Esse livro aqui ele é todo escrito de forma epistolar, ou seja, por cartas, né? E vale muito a pena, gente. Drácula é um super clássico de terror, dos mais fabulosos, é uma das minhas leituras favoritas da vida, de todos os gêneros de terror, então só digo pra vocês, leiam Drácula, vale muito a pena. Eu tenho essa edição aqui mais simplesinha, da Principes, mas existem muitas edições muito bonitas de Drácula aí pra vocês adquirirem, caso vocês queiram uma edição diferente e mais glamurosa. Além disso, do Bram Stoker ainda indico pra vocês Contos Estranhos, tá? Esse daqui são dois livros de capa dura, dois muito bonitos. O outro eu não tenho porque tem a história do Drácula no meio, então como eu já tinha esse daqui eu acabei não comprando. Mas esse aqui de Contos Estranhos, ele é de capa dura, muito bonito. O outro é uma versão roxa, tá?
E ele tem os seguintes contos, vou até falar aqui pra vocês. Ele tem os contos O Hóspede de Drácula, A Casa do Juiz, A Índia, O Segredo do Ouro Crescente, A Profecia Cigana, A Vinda de Abel Barrena, O Enterro dos Ratos, Sonhos com Mãos Vermelhas e Crooked Sands. Então, esse daqui é um livro também que eu já li, foi num Halloween, não lembro especificamente de qual, mas eu li os dois, né? Eu li primeiro Drácula e depois emendei com os contos estranhos do Bram Stoker, que é o mesmo escritor de Drácula. Nos super clássicos de terror, também não teria como deixar de indicar Frankenstein, que também é uma das minhas leituras favoritas da vida. Esse livro aqui me pegou super desprevenida, eu jamais imaginava que eu iria amar tanto um livro quanto eu amei Frankenstein. Você precisa ler, só digo isso, você precisa ler, você precisa ler, você precisa ler, vale super a pena. Mais um super clássico de terror, Homem Invisível, do H.G. Wells. É outro livro super clássico, que vocês também vão gostar. Esses dois aqui são edições muito bonitinhas de capa dura, da Zahar Clássicos, né? Que é leitura de bolso, então são essas edições de luxo de bolso, vale bastante a pena, são um pouquinho mais econômicas que as grandonas e você ainda pode fazer coleção. Então, duas indicações de super clássicos de terror, O Homem Invisível e Frankenstein, Mary Shelley e H.G. Wells. Pra finalizar o gênero super clássicos de terror, tem outras duas indicações pra vocês. Uma delas é este livro belíssimo da Darkside, chamado Baby Jane. Talvez você já tenha ouvido falar deste filme, que é um filme já bem antigo, né? E muito famoso no cinema. Ele tem esse corte em preto maravilhoso aqui, esse fitilho azul bebê muito bonito também, com ilustrações do filme dentro, e também o projeto gráfico de dar inveja. Claro, Darkside não poderia ser diferente, não é mesmo? Este daqui é um livro que vai tratar aí sobre duas irmãs, uma delas é famosa, uma famosa atriz de Hollywood, e a outra muito invejosa, e a gente vai descobrir o que aconteceu com elas. O outro livro que eu tenho pra indicar pra vocês é Psicose. Eu tinha este livro, tenho certeza de que eu emprestei pra alguém que eu não lembro quem, então se você está com esse meu livro, Psicose, da Darkside, capa dura, por favor me devolva. Comente aqui nos comentários se eu emprestei pra você, porque eu não lembro pra quem, mas eu emprestei. Mas, com certeza, é um super clássico de terror, eu amo, inclusive ele também tem adaptação, tá? Esse aqui tem adaptação, e o Psicose também. Pro cinema, várias adaptações, além da clássica do Alfred Hitchcock, a gente tem também o Bates Motel, que é um ótimo seriado pra quem gosta do livro Psicose. A próxima categoria é o gênero de terror, investigativo ou suspense investigativo, quando a gente tem aí por trás uma investigação policial. Não poderia deixar de faltar os livros do Harlan Coben, não precisa ser necessariamente esses dois aqui, ele tem muitos, dezenas de livros lançados, né, lançados aqui no Brasil, mas vocês podem começar por essas duas indicações, que é Confie em Mim e Não Conte a Ninguém. O Harlan Coben, ele é um escritor mestre investigativo, então se você gosta desse tipo de estilo mais investigação policial, de assassinatos e de suspense e coisas misteriosas, vale muito a pena ler os livros do Harlan Coben. Então, a minha indicação pra vocês é Não Conte a Ninguém e Confie em Mim, que eu acho que vocês vão gostar bastante, ele é incrível e genial. Outros dois livros investigativos pra vocês, que tem assim uma vera semelhança, é A Garota Perfeita e A Esposa Perfeita. Essa daqui da Karin Slaughter, que é uma escritora muito famosa, vocês com certeza já ouviram falar nela, e a Mary Kubica também. Então aqui são dois livros, né, que vão falar aí sobre... Eles são um livro que se encaixaria no gênero de terror psicológico, suspense psicológico, thriller psicológico, mas também são investigativos, então é bem interessante, acho que vocês vão gostar bastante dessas duas leituras aqui, super indicação. E por que não um livro de investigação através de podcast? E Fight Sapir, ele não é publicado aqui no Brasil, eu tenho só essa versão aqui em inglês, mas é um livro muito interessante, de que uma garota que tem um podcast sobre crimes reais acaba desaparecendo e uma fanzaça dela do podcast começa a investigar o desaparecimento dela. Então vale bastante a pena se você gosta de ler inglês, se você consegue, pode ler inglês, esse livro aqui é super recomendado. Pra finalizar a categoria de livros, né, de thriller policial e investigativo, eu tenho aqui pra vocês Suicidas, do Rafael Montes, que é um escritor brasileiro muito famoso já aqui no Brasil. Não só esse livro dele aqui, tem outros livros dele muito bom, que vocês também podem pesquisar se vocês quiserem pelo escritor, tá? Um deles é Bom Dia Verônica, que é muito famoso, tem adaptação pro Netflix. Tem A Mulher no Escuro, que também é muito legal, O Jantar Secreto e Suicidas. Eu, infelizmente, por enquanto, só tenho ainda o livro dele, Suicidas, mas eu quero muito ter os outros exemplares dele aqui comigo também. Então essa daqui é uma ótima dica de livro
pra vocês, de investigação, e de escritor, Rafael Montes, escritor brasileiro, vale super a pena, adoro esse escritor. Por fim, não menos importante, muito pelo contrário, meu livro favorito de investigação é O Homem das Castanhas, ou melhor, As Sombras de Outubro. A adaptação dele no Netflix se chama O Homem das Castanhas, que vocês já com certeza devem ter ouvido falar, mas o livro dele, publicado pela Suma, se chama As Sombras de Outubro. Este livro, gente, ele é inacreditavelmente magnífico. Leiam este livro, é perfeito, vocês vão amar. Essa próxima categoria, gênero, que eu separei pra vocês, é a minha favorita, tá? Que é a de terror sobrenatural. Aqui eu vou indicar alguns livros pra vocês que são alguns dos meus livros favoritos da vida. Então vou começar com a indicação deste livro, desta leitura que tirou-me do eixo por várias semanas. E toda vez que eu penso, lembro desse livro, eu quase tenho um treco, que é Por Trás de Seus Olhos. Gente, a genialidade do plot twist deste livro é algo inacreditável. Só que ele é aquele tipo de livro ame ou odeie. Então tem gente que não gosta, mas quem ama, ama de verdade. Eu sou uma dessas pessoas. Esse livro me surpreendeu tanto. Eu conseguia ficar imaginando 1 milhão de desfechos diferentes para essa história, mas eu não consegui, de forma alguma, encontrar a verdadeira razão dele. E quando eu descobri, eu fiquei de queixo caído. Então, assim, maravilhoso, Por Trás dos Seus Olhos, terror sobrenatural. Outros 2 livros que eu tenho pra indicar pra vocês, que tem um quê de terror sobrenatural também, é 2 livros do Blake Crouch. Aqui a gente tem, então, Recursão e Pines, tá? Esse escritor, ele tem um misto aí de um terror sobrenatural com ficção científica. Vale bastante a pena se você gosta desse tipo de temática. Inclusive, tem outros livros dele publicado aqui no Brasil que você também pode conhecer. Um deles é Matéria Escura, né? Que também é bastante aclamado aí. Então, Recursão eu amei. É um livro que você lê muito rápido, é um livro incrível, o plot twist é fantástico. E Pines tem adaptação de um seriado, né? E vale super a pena também, é um livro cheio de mistérios e coisas sobrenaturais que acontecem numa cidadezinha aí. E ele também é meio investigativo, então também se encaixaria no gênero anterior. Mas eu decidi colocar aqui esses 2 em terror sobrenatural. Mais um livro pra você que gosta de terror sobrenatural é Território Lovecraft, né? A gente sabe que o escritor Lovecraft, ele era um escritor muito clássico de terror, que tinha vários contos famosos sobrenaturais. E aqui a gente se aprofunda um pouco na escrita dele, mas de uma forma diferente. A gente vai acompanhar os personagens que vão entrar no mundo do Território Lovecraft. Então é bem interessante também. Ele já tem adaptação a este livro aqui exclusivamente para a HBO com o mesmo nome, Território Lovecraft. Pausa para os 4 livros de terror sobrenatural que eu mais amo na minha vida, que são todos da mesma escritora. O primeiro que eu tenho pra recomendar pra vocês é As Outras Pessoas, da C.J. Tudor. Maravilhosa, essa escritora é incrível, eu amo os livros dela, todos que eu já li, e este daqui não poderia ser diferente, super indicado. Outro livro dela de terror sobrenatural, O Homem de Giz, que foi o primeiro livro dela publicado aqui no Brasil, pela Intrínseca, né? Todos eles são de capa dura, publicados pela Intrínseca aqui no Brasil. Este daqui é incrível, você fica tipo, uau, de boca aberta com o final deste livro, o plot twist dele é maravilhoso, vale super a pena. C.J. Tudor é uma escritora de terror psicológico, sobrenatural, perfeito. Outro livro dela também que eu indico pra vocês é O Que Aconteceu com Annie. Talvez esse daqui seja um dos de terror mais sobrenatural dentre todos esses que eu tô mostrando pra vocês. Vale muito a pena também. E o último dela publicado aqui no Brasil é Garota em Chamas. Foi o primeiro livro que eu li dela, na verdade eu fiz a sequência ao contrário, eu comecei lendo esse daqui e fui de trás pra frente nas leituras, mas Garota em Chamas é perfeito também é um terror sobrenatural que vale super a pena. A próxima categoria talvez seja a categoria mais comum, né, mais fácil de encontrar livros aí no mercado editorial, principalmente aqui no brasileiro, e que, meu Deus, tem muito livro pra falar nessa categoria, mas que é aquele tipo de livro que mexe com a nossa cabeça, que é o tipo de thriller psicológico, terror psicológico. Vou começar indicando A Vida que Enterramos, que é um livro bem mais antigo já da Intrínseca, mas aqui a gente vai conhecer um assassino e um estudante jornalista que decide investigar a vida desse assassino, entrevistá-lo e fazer uma matéria sobre ele para a faculdade. Então é bem interessante mesmo, mexe com a nossa cabeça, mexe com o nosso sentimento, com certeza é thriller psicológico. Outro livro que eu tenho pra indicar pra vocês nessa categoria é Criança 44. Aqui a gente vai conhecer um serial killer, né, muito famoso, russo, e da época aí da União Soviética. Então,
mexe com a nossa cabeça também e mexe forte. Criança 40. Mais um livro de thriller psicológico é Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith. Esse livro aqui tem a adaptação do Netflix, um filme, né? Este daqui é publicado pela Intrínseca aqui no Brasil, com essa capinha dura muito bonita. Esse livro aqui nunca li, mas eu sei que ele é um thriller psicológico, também nunca assisti a adaptação, mas algumas pessoas não gostam, outras gostam e assim vai, né? Então, enfim, não sei o que dizer, mas tá aí, indicação. Se você gosta de thriller psicológico, já leu? Comenta aqui o que vocês acharam. Quem sabe eu posso pegar esse livro no futuro pra ler. Em Fogo Lento, da Paula Hawkins, é também um thriller psicológico. A gente vai investigar junto com a escritora, descobrir junto com a escritora aí um assassinato e outras tramas por trás. A Paula Hawkins, que é muito famosa pela Garota no Trem, que também é um thriller psicológico muito famoso, que já tem adaptação pra filme. Bem interessante, adorei aquela leitura. Essa daqui gostei menos do que a Garota no Trem, mas é interessante também de acompanhar. Essa versão aqui que eu tenho deste livro é da Tag Inéditos, com essa edição maravilhosa. Outro livro de thriller psicológico é Stalker, da Taryn Fisher. Este livro aqui, gente, ele é inacreditável. Você chega a ficar chocado demais, assim. Esse livro me deixou realmente bem embaraçada das ideias. Mas é um livro bem legal, que vale a pena. Ele também é publicado pela Tag Inéditos, por isso também talvez vocês não encontrem com essa capinha. Mas se vocês procurarem pelo nome da escritora e pelo título do livro, vocês vão encontrar ele. Ele é publicado por outra editora, né? Que não só é Tag Inéditos aqui no Brasil. Então vocês também acham ele bem fácil pra comprar. Sabe outra coisa que faz parte dessa categoria? Famílias estranhas. Por isso os dois próximos livros têm a capa parecida, não são das mesmas escritoras e também não têm histórias parecidas, porém tem famílias estranhas, tá? A primeira indicação é A Família Perfeita, que na verdade esse título aqui eu acho que não tem nada a ver com a história, é muito mais o título gringo dele, que se chama A Família dos Andares Superiores, ou A Família do Andar de Cima, né? Da Alyssa Gell. É muito legal esse livro aqui, ele tem uma história bem diferente de tudo que eu já li, tá sendo bem interessante, eu estou lendo ele no momento e tô gostando bastante. Como falei pra vocês, o próximo livro tem família estranha também, só que aqui a capa dos dois são parecidas, porém são livros diferentes, Quando Ninguém Está Olhando, da Alyssa Cole. São dois livros publicados pela Intrínseca, né? Este daqui é um pouco mais antigo, esse aqui é um pouco mais novo, esse aqui eu não li ainda. Até já ensaiei em começar a ler ele, mas decidi começar pela Família Perfeita e tenho gostado bastante. Mas serve aí de indicação pra vocês também, como um thriller psicológico. Tá cansado ou quer mais indicação de livro de terror? Pra finalizar, o último gênero se chama nada mais, nada menos que Stephen King. Aqui vou indicar pra vocês os livros do escritor que eu tenho aqui na minha estante, que é um dos meus escritores favoritos, que vale super a pena. Se você gosta de terror, você precisa ler Stephen King. Se você ainda não leu, você não sabe o que você está perdendo. Aqui vou indicar pra vocês Escuridão Total Sem Estrelas, que é este livro com esse projeto gráfico maravilhoso, todo preto aqui, corte preto, né? Todo bonitão. Aqui a gente tem 4 contos diferentes desse escritor e todos os 4 contos mexem muito com a nossa cabeça. É algo inacreditável, assim. Você sente todos os tipos de sentimentos possíveis, desde raiva, nojo, medo, tristeza, enfim, é um misto de sensações, mas é um livro que vale bastante a pena ser lido. Ele fala sobre a maldade humana, né? Então, Escuridão Total Sem Estrelas. Outro livro do Stephen King é Billy Summers. Este daqui não é um livro tanto de terror, mas ele é um livro mais investigativo, mas que é bem legal também e vale a pena a indicação. Este aqui sim, Zona Morta, é um livro bem famoso do King, já é um livro mais antigo dele, mas que tá sempre sendo bem falado aqui no Booktuber, né, e em outras redes sociais também, e é um livro bem aclamado desse escritor. Livro sobrenatural do King? Tem, O Iluminado. Ele já foi adaptado para o cinema, vocês com certeza já devem ter ouvido falar sobre este livro, vale bastante a pena, é quase um calhamaço, mas é um livro muito legal de ser lido, então leiam O Iluminado. Temos thriller psicológico do King? Temos também Misery, aqui Louca Obsessão. Esse livro aqui, gente, você fica muito agoniado, é incrível o quanto o King consegue transmitir esse apelo emocional nos livros dele de thriller psicológico, é inacreditável mesmo, muito legal mesmo, vale super a pena ler. Leiam. Sobrenatural também temos Joyland, pra quem gosta de história de fantasmas, Joyland do Stephen King é uma ótima dica pra leitura do Halloween. E se você tem medo de ler os livros do Stephen King, talvez começar por esse daqui é uma boa pedida, hein? Ele é um sobrenatural mais levezinho. Pra finalizar este vídeo, ele esteve aqui atrás de mim todo esse tempo, se vocês já notaram que ele sumiu,
Super sobrenatural do King. It, né? Não poderia faltar essa indicação do nosso amado Stephen King, esse super calhamaço de 1000 e poucas páginas, 1200 páginas, se eu não me engano. It, vale muito a pena, né? Já foi adaptado aí diversas vezes pro cinema também, tem adaptações no Netflix. It. Bom, gente, as minhas indicações de livros de terror, thriller psicológico, sobrenatural, investigativo, de tudo um pouco, né? Teve de tudo um pouco aqui, então tem pra todos os gostos, pra todos os tipos de medo, tá? Espero que vocês tenham gostado. O link de todos esses livros está aqui embaixo. Comprem pelo meu link. Eu recebo uma pequena quantia de bonificação se vocês comprarem com os meus links, mas para vocês o preço não altera. Beijos, um ótimo Halloween para vocês!